Presidente Marcelo Paz, tudo bem, presidente? Prazer te receber aqui no estúdio da 98. Tudo ótimo, satisfação enorme estar falando aqui com vocês no estúdio da 98, em Belo Horizonte, cidade querida, capital mineira, tantos amigos que a gente tem por aqui. Estamos aqui para o jogo de amanhã, né? Contra o Cruzeiro, mas atendendo o convite e com muita satisfação poder falar no estúdio, né? Já falamos outras vezes por telefone e agora poder aqui no estúdio bater um papo aí à disposição para falar sobre o Fortaleza, sobre outras coisas ligadas ao futebol. Presidente, quantos anos já, desde a entrada no Conselho do Fortaleza até se tornar presidente? Você é novo. Eu tenho 36 anos, entrei no Fortaleza em 2015 como diretor de futebol. Diretor de futebol 2015, 2016 e parte de 2017. 2017 também fui vice-presidente e no final de 2017 assumi a presidência e tô até hoje, tenho um mandato até o final de 2021. Quais as principais mudanças que você como um jovem presidente fez desde a entrada no Fortaleza? Sabes que da dificuldade de fazer futebol no Brasil, é um custo muito alto para você disputar, principalmente a elite do futebol brasileiro. Você precisa gastar, né? Daqui a pouco eu quero até discutir com você, nós vamos discutir com você aqui sobre a distribuição de cotas e de dinheiro nesse campeonato brasileiro. Como é que você consegue trabalhar tendo uma verba menor e tendo que encarar um Flamengo no Maracanã, presidente? É um desafio, né? Eu acho que o grande desafio, eu sempre disse isso, que o meu maior desafio no futebol é a questão financeira. Eu, como falei, desde 2015 estou no futebol, então não tenho medo de adversário, de federação, de nada, né? Eu tenho medo de faltar dinheiro. Faltar dinheiro é um problema, porque eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho um talão de cheque no final do mês meu para complementar. Não tem bens penhoráveis, né, presidente? Não tenho. Eu tenho, o meu trabalho é gestão, a capacidade de gestão para gerar dinheiro novo. E foi isso que a gente procurou fazer no Fortaleza. Quando a gente entrou, tinha 12.500 sócios. Hoje estamos com 30 mil sócios. Tínhamos uma loja só que faturava em torno de 30 mil reais. Hoje temos 8 lojas, indo para 10. Já tivemos mês de faturar 1,5 milhão com as lojas. Temos mais de 50 produtos licenciados. Ampliamos o programa de sócio-torcedor para o interior, criando o Leão do Interior. Então a gente buscou diversificar as fontes de receita do clube para tornar o clube competitivo. E aí conseguimos sair. Eu assumi logo depois que a gente subiu, né, da C para B. Montamos o time da Série B que foi campeão brasileiro. É o maior título do futebol cearense, o título da Série B, né, que é o terceiro campeonato mais importante do país. E conseguimos a Copa do Nordeste esse ano, além do estadual. Então, a conquista esportiva, ela impulsiona o torcedor ir para o estádio, fazer o sócio, comprar camisa, comprar produto licenciado. Mas, com tudo isso, você fica ainda muito longe numa Série A disputar com o Flamengo, por exemplo, que tem uma excelente gestão, que a gente tem que admirar e aplaudir o que o Flamengo tem feito, né? E não é de agora, vem do Bandeira. Bandeira fez a grande reestruturação no Flamengo, presidente Bandeira de Melo. E agora estão colhendo os frutos também esportivos, né? Com uma campanha sensacional no Brasileiro e também na final da Libertadores. É quase impossível, né? A gente jogou contra o Grêmio há pouco tempo. O Grêmio estava no banco, com os titulares no banco. Aí, em determinado momento do jogo, eles botaram o Cebolinha e o Diego Tardelli. Só os dois pagam a nossa folha. 2 jogadores que estavam no banco e entraram para jogar. É verdade. Né? Então, mas o torcedor, que é exigente e normal que seja, clube de massa, ele quer que você ganhe de todo mundo em qualquer canto. Então esse é o desafio de enfrentar uma competição difícil. A gente tem também a dificuldade geográfica, né? Nossa logística é maior do que a da maioria dos times, as viagens são mais longas, tem que sair um dia antes, cansa um pouco mais, mas tudo isso a gente tem que contornar e tentar enfrentar, encarar a competição de frente. O objetivo desse ano, muito claro, é permanecer na Série A para o ano que vem, para dar um passinho à frente, quem sabe, dentro de alguns anos, poder disputar algo maior no cenário nacional. Presidente, primeiramente, obrigado pela presença, né? Nada como um contato com torcedores do Fortaleza, né? Para entender o processo administrativo atual do clube. E antes da sua presença aqui, troco ideia com um torcedor do Fortaleza que tem um site que é o Bora Leão, que é o Eduardo Damasceno, né? E falou muito da questão de como acontece hoje a eleição no clube, né? Enquanto muitos clubes ainda optam pelo regime, entre aspas, antigo, né? Apenas conselheiros votam,
Vocês, o presidente, conselho fiscal, são todos eleitos pelos 30 mil sócios que hoje tem o Fortaleza. O quanto você acredita que isso fortalece a relação do clube com os torcedores e dá um processo maior de lisura, assim, da questão administrativa da instituição? E se você acredita que foi um dos passos primordiais para o Fortaleza hoje ser um clube estável, independente de hoje vocês brigarem ou não por permanência em Série A? Sem dúvida, ao meu ver, né? Eu não estou aqui querendo pregar o modelo ideal. Estou querendo dizer o modelo que eu acredito ser o melhor. Eu sempre digo que não existe só uma forma de ganhar, não existe só uma forma de administrar, não existe só uma forma de fazer rádio, jornalismo esportivo, existem diversas formas e tem públicos para todas, né? Algumas têm mais sucesso, outras não, mas eu acredito que o modelo em que o sócio participa das decisões do clube, votando, escolhendo, ele é mais justo porque o clube é do torcedor. O clube só existe porque, no caso do Fortaleza, tem 2 milhões de torcedores que amam o clube. As pessoas passam, todos nós vamos passar, dirigente, jogador, treinador, vai passar. Mas as pessoas amam aquele símbolo, né? E elas têm que se sentir fazer parte disso. Há um tempo atrás, década de 80, década de 70, o modelo de gestão era diferente, porque o futebol era bem mais barato do que hoje. Então tinham os dirigentes muito ricos que bancavam o time mesmo, né? Eram 4, 5 ali que tinham dinheiro e tirava do bolso e tal. Hoje não tem mais como fazer isso. Não é muito dinheiro, é muito caro. Então você precisa realmente da massa. Então você não pode chegar pra massa só pra pedir. Você tem que dar também, né? Tem que dar o poder de voto, o poder de escolha. Então eu acho que é um modelo interessante. No nosso caso lá, todos os sócios adimplentes de forma ininterrupta nos últimos 2 anos até a eleição têm direito a voto. Seja o sócio do interior que paga R$29 por mês, seja o conselheiro que paga R$250 por mês. Então todos têm direito desde que estejam em dias com suas obrigações. Acho que é um modelo interessante e lá no Fortaleza tem dado certo, é um processo de democratização e a torcida participa muito ativamente do dia a dia do clube, né? Apoiando, incentivando, cobrando, criticando, mas acredito eu, confiando na gestão e nos rumos que estão sendo tomados. Ô Marcelo, a gente debate muito a questão da renovação dos treinadores, renovação dos jogadores muitas vezes em determinados momentos, mas a gente fala pouco da renovação dos dirigentes, né? Hoje a gente tem você no Fortaleza muito jovem, acho que o Bahia está na 2ª gestão seguida de presidentes muito jovens e não sei se a gente tem outros exemplos aí nos clubes da Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, de cabeça agora não tô me lembrando de nenhum. O que você acha que dificulta tanto a entrada de novas pessoas nos clubes, principalmente nos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro? Você acha que essa falta de democratização mesmo, é a falta de nome, é a falta de coragem de alguém jovem para entrar num meio que a gente sabe que tem suas turbulências, tem suas dificuldades? O que você acha que é? Por que você acha que é tão difícil essa renovação acontecer na gestão dos times? Na Série A tem mais cabeça branca mesmo, viu? Na Série B tem mais alguns outros jovens, o Curitiba é jovem, né? O pessoal do Londrina mais ou menos também. Vila Nova, não é o presidente lá, não é de uma geração mais antiga. É uma turma boa. Na A realmente, eu acho que tem um tradicionalismo, né? No futebol, você pegar instituições gigantes, né? Como os 2 de Minas, São Paulo, Fluminense. O presidente é jovem, o Mário Bittencourt é bastante jovem, né? Assumiu há pouco tempo, mas já tem muita vivência no futebol, né? Eu acho que tem um tradicionalismo, é um cargo que pesa muito. Acredito eu que ser presidente de um grande clube, às vezes você é mais cobrado do que ser prefeito de uma grande cidade, porque o torcedor vive o clube o tempo todo, né? 24 horas, tudo que sai, tudo que acontece. Tem torcedor que dá plantão no BID, vezes é um jogador no BID, o que foi, saiu, chegou, às vezes é um jogador da base, né? Você contratou ali, veio de fora. Então é uma responsabilidade muito grande e demanda tempo, demanda confiança, né? Uma massa, confiar em alguém mais jovem é mais difícil. Essa é a realidade. Mas os conselhos deliberativos também, em alguns clubes, eles dificultam a entrada, né, presidente? Eu acho que cada clube tem o seu conselho, tem o seu estatuto, tem a forma de sua gestão, né? Eu acho que há um movimento de dirigentes mais jovens no Brasil, né? O Ceará, o presidente é jovem. Disputou a eleição no Cruzeiro aqui, o Sérgio Santos Rodrigues é um jovem candidato, jovem, né? O Sérgio Sete Câmara do Atlético tem o quê? Ano passado nós nos reunimos
na Liga do Nordeste, eu lembro a reunião, a maioria de presidentes jovens, o presidente do Vitória na época, ano passado, era mais jovem, depois mudou. Então, é um movimento de mudança, mas que toda mudança, ela requer tempo, ela requer transformações e cada clube tem a sua forma de gerir, tem a sua história, né? Por exemplo, o São Paulo, o Leco, um dirigente que está lá há muito tempo, né? E agora tem a oportunidade de ser presidente. Corinthians, o Andrés foi presidente, fez um grande trabalho, saiu, voltou. Gagliotti do Palmeiras pode ser considerado um dirigente jovem, né? Não é? O ex-presidente Paulo Nobre também. Paulo Nobre também. Então, tem um mix aí, mas sem dúvida o futebol é um meio tradicional, assim como na política também é difícil você ter prefeitos, governadores muito jovens, no futebol também eu acho que tem a mesma dificuldade. Presidente, como é que foi a temporada para você? Vinha com o Rogério muito bem, conquistando títulos, ídolo da torcida, festas maravilhosas e o Rogério sendo ovacionado e todo aquele movimento de arquibancada, e daqui a pouco você viu o Rogério sair do clube. Aí o Rogério veio para o Cruzeiro e pouco tempo depois ele voltou e calhou exatamente com um período que você acabava indo para o mercado buscando um treinador. Como é que foi essa turbulência durante o seu voo na temporada 2019? Foi uma coisa que te ensinou muito? Quando você viu que as coisas não estavam indo bem com o Rogério Ceni aqui, você imaginou que em algum momento ele voltaria para lá? Vocês perderam contato? Vocês continuaram falando? Como é que foi esse período? Foi algo inesperado a saída do Rogério, né? Eu não esperava realmente. Por quê? Porque o Rogério já tinha recebido muitos convites, inclusive do Atlético Mineiro, todo mundo sabe, né? Rival do Cruzeiro, mas de outros clubes de Série A, de clubes do exterior também, e ele nunca saiu. O convite do Atlético Mineiro na época realmente, digamos que balançou um pouco. O Atlético é uma grande instituição também, como o Cruzeiro, mas ele não saiu e eu achava que ele não ia sair de novo, né? Como das outras vezes ele não saiu, tanto na Série B em 2018, como já em 2019, eu achei que ele não fosse sair, então pegou a gente um pouco de surpresa. Mas o gestor, ele tem que se adaptar às circunstâncias, né? Tem situações que surgem e não adianta você ficar lamentando. Buscamos repor, trouxemos o Zé. O Zé é um grande profissional, um cara sensacional, assumiu o Inter agora, né? Um gigante. Mas o Zé não encaixou no modelo de jogo do Fortaleza. Nós não tivemos nenhum problema interno com o Zé, zero. Relação muito boa minha com ele, dele com os jogadores, com os funcionários, mas o modelo de jogo não encaixou, porque é difícil você substituir um treinador no meio da temporada e ter o mesmo modelo de jogo que encaixe com aquele perfil de jogadores. Porque o elenco do Fortaleza foi montado pelo Rogério e para o Rogério. Eu, já conhecendo o Rogério de 2018, também influenciei ali, Rogério, vamos trazer mais velocistas, eu sei que você gosta e tal. De repente a gente tava com 5 velocistas. Então até hoje, né? Que ele gosta de repor, de trocar durante o jogo o velocista. Quando um tá lesionado tem que ter o outro para reserva. E então o time foi montado para ele. E aí o Zé teve essa dificuldade. A gente acompanhou, lógico, né? O trabalho dele aqui no Cruzeiro. Começou muito bem, vencendo o Santos, né? Bem, o Santos era um time que tava ali numa ascensão. Depois venceu o Vasco, se eu não me engano. E depois houve os problemas que todos vocês acompanharam e calhou a saída dele. E naquele momento o trabalho do Zé também já estava sendo muito questionado pela torcida. A gente já tinha visto que realmente não tinha dado liga ali com o grupo. E foi o momento da saída do Zé e a gente foi atrás do Rogério sem ter nenhuma certeza de que ele voltaria. Mas o comunicado de que o Zé não ficaria foi antes da gente ligar pro Rogério e dizer: Rogério, quero que seja você. A gente primeiro tomou uma decisão de mudança de treinador. Era uma sexta-feira de manhã em Curitiba, a gente tinha perdido pro Atlético Paranaense. Tinha um treino marcado na sexta de manhã e eu fiz questão que o Zé nem desse o treino por respeito a ele. Eu acho que seria injusto ele dar um treino e depois ser comunicado que não ficaria mais. Na hora que ele dá o treino, ele já projeta o próximo jogo, né? E aí conversei com ele antes do treino, ele entendeu. E depois a gente foi atrás do Rogério, demorou aí 2 dias para ele se decidir. E pra gente, sem dúvida, era a melhor solução, porque a torcida queria, os jogadores também, a direção queria e ele ia dar continuidade a um trabalho que ele mesmo montou. Então foi esse processo, não foi nada planejado, nem a saída dele, nem a volta dele. Mas foi uma circunstância que a gente tem que se adaptar e buscou conduzir para o bem do clube. Surpreendeu a precocidade com que ele deixou o Cruzeiro, presidente? Surpreendeu, sem dúvida alguma.
porque o Rogério é um cara de trabalhos longos, né? Passou 25 anos no São Paulo. E nesse período ele teve possibilidade de sair, mas nunca quis sair. Depois eu conversando com ele, a gente conversa muito, ele só queria sair do São Paulo se fosse para um time que fosse ser campeão. Então ele teve chance, probabilidade de ir para um time da Inglaterra, que não tinha muita chance de ser campeão, da Alemanha. Era muito dinheiro para ele, mas ele via que ia ser um figurante, né? Não ia brigar. E ele escolheu o São Paulo por 25 anos. E conosco já tinha um trabalho, né, de 20 meses. Então ele fez contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020. Então a expectativa era que ele realmente ficasse bastante tempo no Cruzeiro, pelo menos até o fim de 2020. Então, para mim, surpreendeu. Tá rolando. Ainda aproveitando a questão do Rogério Ceni, né? O presidente, a gente sabe da relação boa que você tem com o Rogério e a gente sabe também do perfil do Rogério, né? Você é um cara extremamente vencedor, que se acostumou a estar sempre disputando títulos e tudo mais. Ele é um cara, primeiro, que não aceita qualquer coisa, né? E que quer, de certa forma, influenciar em tudo, né? Participar de todos os processos, do dia a dia do clube e tudo mais. Por esse perfil do Rogério, você acha que quando ele chegar, por exemplo, num clube maior como o Cruzeiro, como foi agora, ele vai precisar de muito respaldo para conseguir ter a sequência no trabalho que ele teve, por exemplo, lá com vocês no Fortaleza? Porque a história do São Paulo é até um pouco diferente, né? Porque foi o primeiro trabalho dele e tudo, mas agora no Cruzeiro também uma passagem muito curta. Você acha que o perfil dele demanda muito respaldo por parte da direção? Eu li um livro do Guardiola, e o Guardiola diz o seguinte, no Bayern de Munique, quando ele foi para lá, que num clube de futebol, o treinador é a segunda pessoa mais importante, só abaixo do presidente. Eu acho que isso demonstra que o treinador tem que ter respaldo. Se não tiver respaldo, não vai poder implementar. E aí eu pergunto a você, quem é que entende mais de futebol? Sou eu ou o Rogério Ceni? Imagino que o Rogério. Claro que é o Rogério Ceni. Claro. Então eu não contratei o Rogério Ceni para eu dizer o que ele tem que fazer. Eu contratei para ele dizer o que é que eu tenho que fazer no futebol. Então por isso que eu escuto tudo que ele fala. Desde a alimentação, a logística, ao uniforme, ao gramado, ao equipamento da academia que a gente vai comprar. Então ele tem mesmo com a gente todo o respaldo possível para que nos ajude a realizar as melhorias que o clube precisa. Porque ele que entende de futebol, não sou eu. Eu entendo de gestão, mas de futebol ele entende. Então eu acho que o treinador, aí é a minha forma, né? Eu falei há pouco tempo que existem várias formas de ganhar, de administrar, de fazer jornalismo. Eu acho que você tem que contratar pessoas qualificadas e deixar que elas lhe digam o que é que vai ser feito. E é assim no departamento jurídico, é assim no marketing, é assim no planejamento. O advogado do Fortaleza tem que ser muito melhor do que eu em direito. O diretor de marketing do Fortaleza tem que ser 10 vezes melhor do que eu em marketing. E o treinador da mesma forma. Então é assim que eu enxergo que deve ser feito no futebol. Esse é um ponto interessante que você falou, porque há muito tempo no futebol brasileiro ficou aquela figura do dirigente centralizador, né? O Eurico Miranda, o cara que mandava em tudo, né? Você acha que essa figura já caiu por terra, que a coisa não funciona mais assim, que realmente o presidente de um clube, a coisa que ele deve menos se preocupar realmente é o futebol, ele deve se preocupar com outras coisas? Como que é na sua visão? Não, eu acho que o presidente tem que se preocupar muito com o futebol. Eu vi uma entrevista do Calil e o Calil disse assim: nenhum dirigente de futebol vai ganhar muito se ele não estiver muito perto do futebol. Eu concordo com ele, mas estar perto não significa tomar todas as decisões, não significa querer escalar o time, não significa dizer qual a logística que tem que ser feita, qual a contratação que vai ser feita, qual o jogador que vai deixar de editar, de ser relacionado ou se vai ser dispensado. Aí é uma questão técnica. Agora eu acho que o presidente tem que estar perto, tem que acompanhar, tem que entender. Acho importante que o dirigente entenda, mas respeitando o espaço de cada um. Eu tô falando de mim, né? Todas as viagens, todas as pré-eleções pré-jogo, todos os vestiários, antes do jogo, intervalo, depois do jogo, mas eu tô ali acompanhando, vendo, respeitando o trabalho que está sendo feito pelo treinador. Não tô ali para dar instrução, para dar pitaco, tô acompanhando, tô de perto e aprendendo também, né? Que a gente aprende, escuta, depois conversa com o próprio treinador individualmente, bate um papo, troca uma ideia. Eu acho que o dirigente que entende de futebol tem peso sim, mas eu acho que acima de tudo, o bom gestor
ele tem que ter pessoas qualificadas nas diversas áreas, empoderar essas pessoas e cobrar resultado. Ô Marcelo, a gente está vendo o Bahia se engajar em ações sociais, fazendo um papel que cabe diretamente sim ao clube de futebol, não escolhe nenhum tipo de ação, se engaja porque acredita que esse papel transformador passa também por um clube de futebol da grandeza do Bahia. Como é que o Ceará funciona nessas ações? O Ceará não sei não, Fortaleza eu sei. Desculpa. Como é que Fortaleza se engaja, funciona nessas campanhas? Há um engajamento sem escolha de campanha, entra de cabeça, o Fortaleza tem isso em mente e entende o papel importante do clube nessa transformação? A pergunta é muito boa. Eu acho que o clube de futebol, ele tem uma função social muito grande. Por quê? Porque ele entra diretamente nas casas, nas famílias, no coração das pessoas. Quando o time ganha, muita gente fica feliz, né? Quando perde, fica triste. Então tem uma influência. Esse nosso jogo contra o Flamengo, que nós perdemos de 2-1, ganhando até os 38 do segundo tempo, e entendemos nós que a arbitragem foi muito mal, né? Mas a nossa torcida depois do jogo, ela estava tão triste, tão frustrada, tão decepcionada. Quer dizer, a influência que o clube de futebol tem naquelas pessoas para ir dormir, que o jogo era tarde, para trabalhar no outro dia. Então, o papel do clube de futebol é enorme e acho eu que ele deve se engajar sim. O Bahia é um exemplo que tem feito grandes trabalhos na área social. Nós também fazemos bastante. Nós tivemos uma muito interessante. Eu vou contar duas aqui bem interessantes. A primeira é quando nós somos campeões do Nordeste. No outro dia nós mandamos pichar os nossos muros. Acabou, fim da linha, acabou a paz, não aguento mais. Aí a nossa torcida pensou que tinha sido a torcida do Ceará que tinha ido lá pichar, né? Aí vamos lá invadir. Não, calma, a gente tá sabendo aqui, na verdade é uma ação de marketing, chamando a atenção para o suicídio, para a temática do suicídio. Porque às vezes tem gente que parece que tá tudo bem, mas tá com depressão profunda e depois comete, né, a situação. E a gente chamou a atenção, foi matéria nacional em diversos veículos. A gente super feliz, bem campeão do Nordeste, acabou a paz, chegou o limite, que é isso. E aí colocamos que era uma ação de marketing. Uma outra, a gente montou um áudio fake com o rapaz que veste o nosso mascote, o Juba, né? Ele dizendo que a diretoria ia trocar o mascote. Não vai ser mais o leão e tal, os caras estão mudando tudo aí, esse pessoal novo, esse pessoal jovem, tá mudando tudo, e esse áudio circulou, né? E aí a torcida veio de pau em cima da gente, pedindo impeachment, aquela coisa. Aí no outro dia nós chamamos uma coletiva com uma instituição de abrigo de animais abandonados e nós dissemos, é claro que nós não vamos abandonar o nosso mascote, mas tem muita gente que abandona os seus animais na rua. Muito legal. Né? Caramba. E tá aqui a instituição que recolhe e tal. São duas, mas entramos em várias, né? De doação de órgãos, de homofobia. Pois é, mas essas de homofobia, elas causaram algum tipo de desconforto? Uma ala da torcida se revolta? Aí a gente entra na ideologia, né? Porque tem claramente grupos que são mais favoráveis a um tema, a outro tema. Por exemplo, aquela época da queimada da Amazônia. Nós colocamos uma postagem com um dado informativo de que o tamanho da queimada era do tamanho da cidade de Fortaleza. Aí a turma que era a favor do Bolsonaro invadiu a nossa rede social e detonou a gente. Porque achava que a gente tava pegando uma causa de esquerda, e não era, né? Aí depois de um tempo a gente tirou a postagem, porque ela já tinha cumprido efeito. Aí a turma do lado da esquerda que veio criticar a gente, dizer que a gente tinha cedido à pressão. Então, é delicado quando você coloca um tema que tem um viés ideológico. Porque aí você deixa de causar discussão e passa a causar o conflito dentro da própria torcida. Mas isso te faz escolher? Faz a gente pensar em não entrar em todos os temas que tenham um viés ideológico muito forte. Mas você pode trabalhar diversos temas como prevenção a suicídio, própria homofobia, acho que é um tema que hoje é mais pacífico, da mulher, como feminicídio, um tema que nós trabalhamos bastante também, racismo no futebol, né? Aquela
resolução que teve de que se a torcida cantar gritos homofóbicos ou racistas vai perder ponto. A gente trabalhou algumas ações, há pouco tempo, Outubro Rosa, prevenção do câncer, e isso tem impacto social grande. As instituições que procuram o clube para fazer isso ficam muito felizes, mostram depois que teve um aumento de procura, doação de sangue. A gente até tem uma disputa legal com o Ceará, que é o Placar do Bem, né, que o torcedor, quando vai fazer a doação, diz se torce Fortaleza ou torce Ceará, tem uma contagem. Então dá para trabalhar diversos temas e ajudar a sociedade. Ô, presidente, você falou aí do jogo contra o Flamengo, da atuação ruim na sua visão da arbitragem. A gente já viu, acho que outro dia até a gente citou aqui, o Sport TV fez um levantamento mostrando todos os 20 clubes reclamando da atuação do VAR em alguma das rodadas do Campeonato Brasileiro. Qual a avaliação que você faz desse primeiro ano até aqui com a utilização da tecnologia no Campeonato Brasileiro? O que você acha que precisa ser feito com rapidez pela comissão de arbitragem para melhorar o uso da ferramenta? Minha avaliação é ruim, né? Eu fui um defensor do VAR, falei que, poxa, maravilha, que bom, acho que vai trazer um índice de acertos maior, mas infelizmente se tá todo mundo reclamando é porque realmente não tá bom, né? Tem muita falha que não era para acontecer ainda, mesmo com o VAR. Os árbitros, por vezes, interpretam um jogo de uma maneira, o outro jogo de outra maneira. Um lance de um pisão, hora é expulsão, outra hora não é expulsão. E você fica sem saber o que é o correto. Eu acho que a transparência é um caminho. Eu acho que o áudio do VAR deveria ser liberado, né? Por que não liberar? Eles não estão ali a trabalho? São 6 pessoas que estão ali interagindo com o árbitro. Por que não liberar? Mostrar qual foi o diálogo, qual foi a abordagem. Não vejo problema em liberar. E eu acho que a comissão de arbitragem também deveria deixar de proteger tanto os árbitros e mostrar quando o árbitro é punido. Quando o jogador é punido, todo mundo não sabe que ele foi expulso, né? Que ele vai pegar X dias, se for para julgamento no STJD, às vezes internamente nos clubes, quando comete uma indisciplina, o clube aplicou uma sanção, o jogador e tal. O árbitro erra, vai para casa, não dá entrevista, ninguém sabe de nada e ninguém sabe qual foi a punição da comissão de arbitragem com aquele árbitro. Eu acho que deveria mostrar. É pedagógico, mostra uma satisfação ao torcedor, ao clube que foi lesado por um erro de arbitragem. Então acho que essas duas ações que passam por transparência, né, seriam ações que poderiam melhorar o padrão da arbitragem. A que ponto chega a rivalidade entre Fortaleza e Ceará? É muito grande mesmo. São duas forças, né, dentro do estado e se alternam aí nos títulos estaduais e em disputas. Ao ponto de o cara vai assinar o cheque, se ele torce Ceará, ele não assina Fortaleza, ele bota capital do estado do Ceará, 20 de outubro. De não emplacar o carro na cidade de Fortaleza para não ter Fortaleza no carro. Emplaca em Aquiraz, em Horizonte, em cidades próximas. Isso é dos dois lados, né? É do Fortaleza e do Ceará a rivalidade. Eu, por exemplo, não uso roupa preta, que é ligado ao Ceará. Mas e o ternão? Aí você põe um azul marinho, então? Não, o terno ainda passa porque tem uma camisa por baixo, né? Não é o predominante. A gravata vai ter que ser vermelha ou tricolor, né? Mas eu não uso porque eu identificado ao clube, realmente não me sinto bem. Respeito muito o Ceará, não tenho problema com a torcida do Ceará de forma alguma, mas a rivalidade realmente é algo... Como o pessoal do Ceará não usa roupa vermelha. Pode até usar o azul, mas vermelho eles não usam. Que é muito identificado ao Fortaleza, o vermelho. Então é uma rivalidade grande, mas eu acho que isso tudo é bom pro futebol. Desde que seja sadia, sem violência, sem extravasar. Como é que... Pois não, Cris. Eu queria saber um pouco pensar um pouco mais à frente, assim, né? Você falou de viver muito forte o Fortaleza. A gente citou agora há pouco a gestão do Bahia, de presidentes jovens. O Marcelo Santana, que saiu do Bahia, montou uma empresa de consultoria, está trabalhando hoje em outros clubes. Você pensa um pouco na frente de, quando sair do Fortaleza, da presidência do Fortaleza, de continuar dentro do futebol, em outros clubes, em outros estados? Ou para você o futebol se resume ali a vivenciar o dia a dia do Fortaleza? No momento que não tiver mais ali, vai mexer com outras coisas. Eu penso em cumprir o meu mandato no Fortaleza, que é até o final de 2021. Esse é o meu único planejamento de vida de momento. Ao terminar o mandato, aí as portas se abrem, né? Aí é algo que pode vir a acontecer caso algum clube queira, né? Porque não basta eu querer, o clube tem que querer um outro gestor, mas de verdade o meu foco de vida hoje é concluir o meu mandato no Fortaleza até 2021, fazendo o melhor possível, entregando o clube pro meu sucessor
bem melhor do que o que a gente recebeu e depois a gente vê o que é que vai fazer. Eu conheço o Marcelo Santana, ele estava atuando também como empresário, jogador e agora como consultoria, tá fazendo trabalho no ABC, né? ABC, isso. E é um cara sensacional, um grande gestor, fez um trabalho muito bom no Bahia e torço pelo sucesso dele. Muitos clubes no Nordeste estão adotando, né, uma gestão mais jovem e muitos clubes se recuperando, né? O próprio Fortaleza com você, o rival Ceará, Bahia, que já foi citado, agora o Náutico também vem numa ascensão, né? É uma coincidência, eu tenho um movimento de união aí dos clubes de fortalecer mais a região. Eu acho que a Copa do Nordeste fortaleceu o futebol nordestino, né? Porque a Copa do Nordeste, ela dá visibilidade, ela dá um calendário melhor, ela dá receitas muito melhores do que o campeonato estadual. Então o futebol nordestino já pode começar a montar o time com um pouco mais de dinheiro do que antes. As cotas, por exemplo, do Campeonato Paulista são muito maiores do que do Campeonato Cearense, coisa de 20 vezes maior, absurdamente maior. A Copa do Nordeste fortaleceu e a partir daí, acho que não por acaso, os clubes do Nordeste passaram a ter um protagonismo maior no cenário nacional e a gente troca ideias sim lá no Nordeste, nas reuniões da Liga, boas práticas, eventos. Eu fui a um evento no Rio Grande do Norte, estou indo a um evento agora em Salvador e outro em Recife, ligados à gestão esportiva. Então os cases são compartilhados, tem uma troca de ideias. Eu acho que isso naturalmente vai passando e vai fortalecendo as gestões. Você acha que falta um pouco isso no futebol brasileiro? Os gestores compartilharem mais, se sentarem mais à mesa para tomar decisões, não deixar tudo centralizado na CBF, questão de calendário, por exemplo. Você acha que falta isso no futebol brasileiro? Acho que sim. Acho que os clubes têm que ter um protagonismo maior nas decisões no futebol. Porque o futebol só existe por causa dos clubes. Ninguém vai pro estádio para torcer pela CBF. Ninguém vai pro estádio para torcer pela Federação Mineira, nem pela Federação Cearense. Ele vai para torcer pelo Atlético, pelo Cruzeiro, pelo Fortaleza, pelo Inter, pelo Grêmio. Mas por que os clubes não peitam, não tomam decisões, não se unem? Porque... e existe essa subserviência com a CBF e com as federações. Na hora do vamos ver, cada um olha para si e vê o que é melhor para si. Isso é um problema. Estamos avançando, diria de verdade que há um diálogo muito maior, né? Que a gente se comunica mais, né? Os dirigentes, e já tem algumas pautas que a gente consegue trabalhar de forma única, mas isso ainda precisa avançar um pouco mais, precisa ser mais rápido. Só ver o modelo do futebol espanhol, La Liga, quando se criou uma La Liga para representar os clubes, o futebol espanhol cresceu muito, Premier League, mesma coisa na Inglaterra, MLS, mesma coisa nos Estados Unidos, a China está fazendo uma liga também, representando os seus clubes. Então, são exemplos no mundo inteiro de que quando os clubes tomam protagonismo, cresce. Todo mundo ganha, inclusive a federação, né? Porque quando você é a vitrine de tudo, como é o caso da CBF, tudo que acontece também o pessoal diz que é culpa da CBF. E às vezes não é. Todo mundo diz que a CBF é desorganizada. E não é uma entidade desorganizada. A CBF administra 19 campeonatos, muito bem. O setor de registro da CBF trabalha muito bem. Então tem muitas práticas boas de gestão lá. Mas como ela quer abranger tudo, ela também é vitrine para tudo, né? E leva porrada para tudo também. Então acho que tem que descentralizar um pouco o poder, deixar os clubes cuidarem de algumas coisas, a CBF cuidar de outras. Eu acho que assim o futebol brasileiro cresce mais. Ô presidente, infelizmente temos um país que hoje vive uma retração econômica, né? O futebol, que outrora era um esporte barato, podemos colocar assim para a população em geral, ir aos jogos, hoje nem tanto, né? Você até comentou aqui conosco que o jogo contra o Flamengo, o preço foi um pouquinho maior para gerar um pouco de renda, enfim, né? Mas o futebol hoje ele compete com muitos outros entretenimentos, né? Eu acredito que principalmente numa capital de praia, né? Isso deve ser até mais sintomático. Eu queria entender como que vocês trabalham para essa questão de não perder público. E 2 semanas atrás teve toda aquela polêmica, né, do torcedor misto, né, do torcedor do nordestino que tem um segundo clube, seja ele carioca, paulista, enfim, e vocês fazendo uma campanha para que esses torcedores não tenham apreço por outro clube ou que torçam realmente apenas pro Fortaleza ou pro Ceará. Como tratar essa competição hoje no futebol? Eu acho que o futebol hoje,
ele é um jogo para se ver na TV. Ele foi feito para isso. Os horários do futebol, 9 horas da noite, 9h30 da noite, não é pro cara estar no estádio, é pra ele estar na TV. Né? A TV pagou por isso, paga bem, a TV paga bem, é uma boa fonte de receita dos clubes, mas qual é a saída? É que você tenha experiências que você só tem no estádio. E por mais que você esteja na TV, sentado, com o seu WhatsApp, conversando nos grupos com seus amigos sobre o jogo, com a esposa perto, com o filho perto, com o ar-condicionado, com tudo de melhor para assistir um jogo. É bom em casa, né? Vai ao banheiro a hora que quer, é ótimo. Mas tem que ter coisas lá no estádio que só vai ter lá. Experiências que só vão ter lá. Interações que só vão ter lá. E aí lá só vai caber, aí depende do tamanho do estádio, né? 30 mil, ou 40 mil, ou 50 mil pessoas, enquanto vai ter milhares, milhões assistindo pela televisão. Esse é o caminho, é melhorar a experiência de jogo. O match day ser mais atrativo não só para os fanáticos, porque os fanáticos não sustentam os times. O time só consegue sustentar com muito mais gente do que os fanáticos contribuindo. Muito mais gente sendo sócio, muito mais gente sendo vendendo camisa, indo pro estádio, participando em rede social, gerando consumo pro clube. Esse é o grande desafio que a NBA faz, que a NFL faz, que a Premier League faz. Experiência de jogo é algo que só tem lá. A televisão é bom, mas lá é muito melhor. Acho que essa é uma disputa. Só dentro desse assunto ainda, para vocês que estão acostumados a lidar com essa questão do torcedor misto, né? Do torcedor do Nordeste que torce para um clube que não é do Nordeste, você acha que vai ser mais fácil ou ainda mais difícil conviver com uma nova batalha que vem pela frente, que é o torcedor dos times de fora do Brasil, né? Hoje os jovens às vezes sabem mais quais são os jogadores que jogam no Tottenham, no Manchester City, do que os que jogam no Campeonato Brasileiro. Você acha que essa luta para vocês vai ser mais difícil ainda ou vai ser mais fácil? Isso é uma disputa de mercado, né? Isso é uma disputa de mercado. O PSG tem 4 mil alunos no Brasil em escolinha. 4 mil alunos, quer dizer... Um evento essa semana. Ele deve ter mais do que o Botafogo, do que o Fluminense. Né? Talvez que o Flamengo não, talvez que o São Paulo não sei. Então ele tá disputando mercado aqui. Ele tá vendendo escolinha, ele tá vendendo camisa, ele tá vendendo atenção para essas crianças. O menino vai jogar videogame, ele quer jogar com quem? Com o Botafogo ou com o PSG? Então ele termina conhecendo todos os jogadores do PSG e não conhece os daqui, né? Nem o Vasco, nem o Fortaleza, né? Então a gente não tem que espernear tanto com isso não, a gente tem que melhorar, né? A gente tem que fazer com que as crianças criem identificação com as nossas cores. E a gente tem uma vantagem que o nosso jogo tá ali, bem pertinho da criança. Nós estamos fazendo uma ação agora em escolas públicas, nós estamos visitando escolas públicas, levando o nosso mascote, levando as leoninas e levando um cartão de sócio-torcedor para todas as crianças, para que a criança passe a ter a primeira experiência com o time. E é uma festa, né? Porque aí ele vê o mascote, aí pula, aí o imaginário da criança começa a criar. Não, a importância de ter um cartão do time que torce. E o pai adora, né? O filho recebe na escola e o pai adora, mostra com orgulho. O Fortaleza está dando o cartão. Nas escolas públicas, realmente para quem tem menos condição. Você vai criando e não estou inventando a roda, não. Teve um presidente que na década de 70 fez isso dando caderno. Ele levava o caderno tinha a capa do Fortaleza, o hino no verso e um leão. E foi criado o slogan Clube da Garotada. Até hoje o Fortaleza é conhecido como o Clube da Garotada. A gente está replicando de uma forma mais atual. A gente leva uma revistinha também. Revista do Jubinha e um cartão. Então você tem que ir pra cima. Você não pode ficar vendo o bonde passar, o PSG vindo, o Barcelona e ficar só reclamando, né? Tem que ser criativo e cativar esse torcedor. Marcelo, a gente tá caminhando pro final aqui, lamentavelmente. O Vitor Martins, colega nosso jornalista, disse: olha, isso é para 4 horas, né? Mas infelizmente nós não temos 4 horas disponíveis aqui. Luiz Fernando Rocha, um grande amigo, grande jornalista, tá dizendo: traz esse homem pra cá, gente. Nós estamos precisando dele aqui. O que você tem feito para levar o Fortaleza ao 4º lugar em público na temporada do futebol brasileiro? Você tem uma média de mais de 30 mil torcedores por jogo.
essas experiências que você disse aqui e destacou que o torcedor precisa viver no estádio. O que o Fortaleza, além do futebol, além do Rogério Ceni, além das boas campanhas, além dos títulos, o que você como presidente tem criado para levar esse povo para o estádio? O Fortaleza, nessa década, é o clube nordestino com a melhor média de público na Série A. Estamos participando só uma vez, né? Desde 2006 que o Fortaleza não jogava. Essa década é de 2010 até 2019. Então esse número que você citou é a maior média de público de um clube nordestino na Série A no Campeonato Brasileiro. Primeiro tem que ter time competitivo. E o nosso time esse ano foi campeão 2 vezes. Foi campeão estadual, foi campeão do Nordeste. Tem que ter ídolo. Rogério Ceni é um ídolo. Marcelo Boeck, goleiro que nem é o titular hoje, mas é um ídolo. O Elton Paulista tem perfil de ídolo, então o ídolo é importante. Conquista, time competitivo, ídolo, mais experiência de jogo. Hoje no jogo do Fortaleza tem setores com música ao vivo, tem área infantil, que a gente chama de Family Zone, que a criança vai jogar futebol num gramado artificial, vai fazer dinâmicas. Tem banda, que é na FanFest Tricolor, tem loja vendendo produto, tem bons bares vendendo comida, vendendo cerveja. Então a gente está buscando ampliar a experiência de jogo. O jogo dura 90 minutos. Mas o cara pode chegar 2 horas antes no Castelão e se divertir, e tomar uma, e o filho dele brincar, e paquerar, porque quando você vai ali que tem uma banda, hoje a presença feminina é muito grande no estádio, muito grande, em jogos do Fortaleza, então até paquera tem hoje paquera no futebol. Com respeito, rola macio. Com respeito, normal, faz parte, né? Então ampliar a experiência de jogo, faz com que as pessoas consumam mais, vão para o estádio e amplia a nossa média de público. Mas o programa de sócio-torcedor também contribui muito para isso. Nós temos 30 mil sócios e no nosso programa de sócio, o sócio entra com franquia gratuita no estádio. Então, boa parte do nosso público é composto por sócios-torcedores. Ô Vini, tá, aquela arte que eu pedi para separar, tá no ponto aí. Marcelo, põe na tela para fechar com o presidente Marcelo Paz rapidamente aqui. Presidente, a Ernest Young divulgou, o Eduardo Panz, nosso colega do programa da manhã aqui, nos trouxe isso hoje, debatemos aqui, debatemos na TV e agora estamos trazendo pro Arena. Como fazer futebol desse jeito aí, presidente? E eu não tô, é o que eu disse, não é chorar, sentar e chorar não, mas o que pode ser feito para evitar, para quem está na tela da live, tá vendo, mas para quem não tá, uma projeção máxima e as variações dos times do que podem faturar com o dinheiro da televisão em 2019. O Flamengo, com uma variação positiva de 82,1%, pode faturar 327 milhões de reais até o final dessa temporada. Cruzeiro e Atlético, 100 milhões ao final dessa temporada, com variações negativas de 7,5%. Como fazer futebol desse jeito, presidente? E quem não tá nem na tela aí, como é que faz? O orçamento só de TV do Flamengo é maior do que o do Fortaleza no ano? Ah, muito mais. Nosso orçamento do ano é 80 milhões no máximo. 80 milhões. Pra tudo. Pra tudo. Quem não tá nem na tela. Aí, hoje eu treinou lá no Atlético, né? Aí passou o Vitor, passou o Fábio Santos, o Elias. Porra, como que eu vou ganhar desses caras, né? É outro mundo. A verdade é que é outro mundo. E às vezes a gente ainda ganha, né? Como ganhando do Cruzeiro. No jogo de ida, o Cruzeiro com craques aí. Aqui. Empataram com o Atlético. Empatamos com o Atlético aqui. Tem que ter criatividade para gerar novas receitas e preparar muito bem os jogadores, né? Para escolher bem os jogadores, jogador que tenha fome, que tenha vontade de crescer, que queira crescer tanto quanto o clube quer crescer, para poder encarar. No longo prazo, os maiores orçamentos vão se estabelecer, né? Não tem como. A gente ganha um jogo como ganhamos do Atlético Paranaense, por exemplo, lá 2-1. Mas o Atlético vai terminar o campeonato na nossa frente. Mas aqui e acolá você consegue ganhar um jogo de um gigante e tem que criar outras fontes de receita para elevar a possibilidade de brigar com esses times. Presidente Marcelo Paz, muito obrigado pela vinda aqui, sucesso ao Fortaleza, sucesso principalmente a você, que é um jovem presidente, faz um trabalho simplesmente excepcional e por isso foi convidado para estar aqui conosco. Muito obrigado pela vinda aqui, muito sucesso. Eu que agradeço a acolhida, o convite, o papo agradável, poder falar com bastante tranquilidade aí sobre os temas e fico sempre à disposição. Por telefone, quando quiserem, quando a gente estiver por aqui, se acharem que é válido, a gente está aqui para ajudar.